Boa noite, paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, orando nesse momento para te agradecer, Pai, pela tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em todas as famílias, Senhor, na vida dos irmãos, das irmãs, na vida da nossa parentela, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo que se faz presente em cada um que assim te recebe como Salvador e Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida das pessoas, Senhor, que nos deu apoio nesta semana, referente ao dia de ontem, ao qual passamos por luto e estamos ainda, Senhor, pela perca do nosso amigo, nosso irmão em Cristo, do meu sogro, pai da pastora Eire. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos orar, Senhor, por toda a família e amigos, orar por aqueles, Pai, que tiraram um minuto para nos mandar uma mensagem, uma palavra amiga, aqueles que vieram, Senhor, nos visitar, aqueles que vieram, Senhor, participar conosco nesse dia triste. Nós queremos orar também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que estão de uma maneira ou outra, Senhor, num leito de um hospital, numa cama, Senhor, por causa de uma enfermidade. Nós queremos orar e pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, nessa área da saúde, meu Pai. Pedimos ao Senhor também, meu Deus, pelas pessoas, Senhor, que estão desempregadas, outras, Senhor, que estão desesperadas por causa das suas empresas, por causa, Senhor, daquilo que fazia. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Toca, Senhor, no coração delas, Senhor, e dê estratégia, Pai, para que elas saiam desse sufoco, Pai. E aquelas que precisam de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir essa porta, Senhor, e mostrar aos olhos dela que o Senhor se faz presente na vida delas. Queremos orar, meu Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, pela vida do empresário que dá o emprego à família, pela vida, Senhor, daqueles que estão cativos da sociedade, estão presos de alguma maneira, Senhor, seja preso por causa de uma enfermidade, seja preso, Senhor, numa prisão, numa penitenciária, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, da mesma maneira que o Senhor tem e teve misericórdia de nós. Queremos orar, meu Pai, por aqueles que fazem aniversário esse mês, por aqueles, Senhor, que entraram na Igreja no Lar esse mês, por aqueles, Pai, que estão em dúvida daquilo que eles querem para a vida deles, Senhor, a vida espiritual principalmente, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, entrar com providência na vida dessas pessoas, Pai, porque o Senhor é quem pode dar o melhor e o maior dos presentes. O Senhor é quem pode dar a sua graça, a sua misericórdia para a vida dessas pessoas, a sua compaixão. E, Pai, nós queremos orar também pelas pessoas que estão de luto, pessoas, Senhor, ao quais às vezes já perdeu, Senhor, esse ente querido há muito tempo, e essas pessoas às vezes ficam ainda presa na dor, na solidão, na tristeza, Pai. Umas caem até em depressão, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência, meu Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, com tanto amor e carinho, entra com providência em todas as áreas, Pai, mas principalmente na área espiritual de cada pessoa, dando força, consolo e dando, Senhor, a tua graça e o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Ouça nosso louvor, dê-nos uma palavra do alto dos céus
e que todas as palavras que forem louvadas e pregadas nessa noite sejam palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo e que as Tuas palavras achem guaridas em cada coração que vai ouvir a Sua mensagem, que vai participar desse culto, que vai ouvir os louvores, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, paz do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos tentar, né? Adorar ao Senhor com o coração ainda apertado, doído. Mas o meu pai, ele nunca deixou de louvar o Senhor, de orar, de buscar a Deus. Ele não reclamava, já fazia um tempo que ele não estava muito bem, mas em todas as situações que ele precisou ser internado, que ele passou por um problema de saúde, eu nunca vi o meu pai reclamar por causa do problema que ele estava tendo. Ele realmente tinha a certeza e a convicção de que se ele continuasse vivendo, era lucro. E se Deus o levasse, era o ganho. E eu creio assim. E assim eu espero que eu consiga, que nós consigamos também ter essa convicção, dia após dia, até a vinda do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, que um dia antes, né, no domingo nós fomos, se reunimos para comemorar na terça-feira, no domingo, na terça-feira, nós se reunimos, né, para comemorar o aniversário, né, da minha sobrinha aqui em São Carlos, e ele estava no aniversário, né, todo feliz, né, todo faceiro, né, brincou, se divertiu, né, e aí quando foi umas 10 horas da noite, nós viemos embora, né, ele também foi embora para casa dele, e ele nunca deixou de fazer uma coisa que nós todos deveríamos fazer. O que ele faz? O que ele fazia, pastor? Né? Ele fazia o culto dele, dentro da casa dele. E às vezes, irmãos, sozinho. Né? Na maioria das vezes ele, né, e a minha sogra, a dona Neide, né? E ele orava, eles, né, oravam os dois, aí eles louvavam um hino, e depois ele lia uma palavra da Bíblia, orava de novo, era o culto deles. E foi o que ele fez também naquela noite, né? Ele fez ali o culto dele, ele não deixou de fazer isso. E aí quando foi um pouco mais tarde, né, as horas se passaram, poucas horas, né? Aí ele já começou a se sentir mal, muita falta de ar, e acabou, né, ficando ruim, né, e nós tínhamos um tio que estava dormindo lá, e acabou levando ele para o pronto-socorro, né, mas infelizmente Deus achou de agrado dele em recolhê-lo, né. Nós entristecemos no coração, mas alegramos a nossa alma, porque nós sabemos para onde ele foi. Da mesma maneira, a gente fala para as pessoas: você sabe para onde vai? Você tem certeza que você sabe para onde vai? Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida, que só existe dois caminhos, né? Ou a gente vai para o céu ou a gente não vai. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E vou falar uma coisa para você: faça a sua parte
E não esquente a cabeça com o que o homem julgue, com o que o homem julga. Esquenta não. Esquente a cabeça com Deus. Tem um versículo na Bíblia que ele fala assim, ó: quem é o homem para que você o tema? Né? Foi ele quem te deu a vida? Ou foi Deus que te deu a vida? Foi Deus, né, irmãos? Foi Deus que nos deu a vida. Então nós temos que temer a Deus e não o homem. O homem ama julgar, se achar o certo, o correto. Muitas das vezes, né, se engrandece aí porque estuda tanto na vida. O diploma que nós temos aqui de faculdade teológica não leva a gente para o céu. Não. Nos ajuda a ter conhecimento, mas não levar para o céu. Então, irmãos, deixa Deus julgar. Deixa Deus falar com você. Tema a Deus e não o homem. E sigamos esse, né, lema, né, pode-se dizer um lema, né, que o meu sogro deixou, de fazer o culto também no lar. Nós fazemos aqui em casa. Se esforce aí para fazer aí. E bem sei que muitos aí têm feito. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, contendo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, Jesus.
cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus é o autor da nossa fé, né, irmãos? É por isso que estamos de pé. Eu tenho certeza que você já passou por luto na sua vida. E você deve ter uma cicatriz aí de saudade dentro de você. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, quem pode apaziguar essa dor que sentimos. Só Jesus. Só Deus, que é o autor dessa fé que nós temos. Preciso aprender mais. Quer voltar? Glórias a Deus. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Glórias a Deus. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim.
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Aleluia. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glórias a Deus. Quem cuida de nós é Deus, né, irmãos? Louvado seja Ele por cuidar de nós. E mesmo quando eu e você somos infiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós. É por isso que Ele ainda não veio para a vida de muitos, porque Ele está dando oportunidade para que muitos o busquem, né, como Senhor e Salvador, né, para a sua vida. Não é, a gente não fala sobre religião ou placa de igreja. A gente fala sobre a Bíblia, né? Que nem semana passada, segunda-feira, foi segunda agora, que eu coloquei uma mensagem no grupo, né? Aí entrou uma moça, né? Daqui de São Carlos mesmo. E aí ela colocou lá um monte de risadinha, deu risada, né? Em cima da palavra. E aí eu escrevi um texto, né? Mandei para ela e falei para ela, não vou citar o nome dela aqui por questão de ética, né? A gente só tem que orar pela vida dela. Mas ela entrou no grupo e eu acho que ela pensou que outras pessoas, né, iam acompanhar, né? A gente fala que foi a besteira que ela fez, né? Acompanhar essa besteira que ela fez, de ter tirado sarro na palavra de Deus, né? E aí ela viu que ninguém, né, curtiu aquilo que ela fez. E aí eu simplesmente mandei uma mensagem para ela, falei para ela que aqui todos nós temos liberdade de expressão, temos liberdade para falar algo, né, que sentir no coração, desde que seja, né, bíblico, da Bíblia, né? E disse para ela também que no nosso grupo, né, são vários irmãos de várias denominações. Temos irmãos aí de todas as denominações, para você ter uma ideia, né? Tem irmãos que entram e falam, pastor, eu sou espírita, eu posso entrar? Por que não? Né? Por que não? Deus é um só, né? Basta nós querer buscar Ele, basta nós querer subir os degraus que Ele nos coloca para a gente subir, basta nós querer mudança para a nossa vida, né? Não é porque a pessoa se denomina um evangélico, eu sou evangélico, a salvação é garantida não, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que nem
todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, né? E eu mandei uma mensagem para ela, bem educada, e disse para ela, né, que ela estava no grupo errado, né? E aí eu fui dar uma espiada no Facebook dela, porque ela deixou o nome lá, né? E aí você vai espiar o Facebook da pessoa, irmãos, é só tragédia, né? Só tragédia, é só orgia, só besteira, só coisa que o maligno gosta, que o encardido gosta de fazer festa. E ela achou, né, que nós, algumas pessoas iam concordar com ela. Ninguém concordou. Aí excluí ela também do grupo, né, irmãos? Porque se é um grupo cristão para todos, por isso que eu já chamo igreja no lar, né? Porque antigamente a igreja começou dentro de um lar, né? E igreja somos nós, seres vivos. Quando nós estamos em 2 ou mais, já somos uma igreja, né? Então, irmãos, né, Deus seja louvado. Quando você tiver uma palavra para deixar no grupo da Igreja no Lar, né, a sua palavra será bem-vinda, desde que seja Bíblia, né? Porque aqui a gente gosta de comer Bíblia, né? Ruminar Bíblia e viver Bíblia, se esforçar, né? Que não é fácil, tá? Vamos lá, Salmos 94, no versículo 17 ao 19, diz assim, ó, na interpretação da minha Bíblia: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. O salmista está dizendo, né, ele está passando ali por um perrengue na vida dele, e ali ele está dizendo, né, que Deus é o juiz, né, da causa e da vida dele. E aqui nesse versículo 17 ao 19 ele está dizendo: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Qual é a terra do silêncio? A terra dos mortos, né? Porque o corpo, depois que morreu, já vai apodrecer, e o corpo sim vai ficar em silêncio, tá, irmãos? Mas o nosso espírito não, né? Lembra da quinta-feira que nós demos o ensino sobre espíritos, né? Então, quando nós morrermos aqui na terra, o nosso corpo apodrece, vira pó, e, né, do pó veio, ao pó voltará. Agora, o nosso espírito não, ele tem endereço certo: céu, glória, reino de Deus, tá? Na casa do meu pai há muitas moradas, então é para lá que nós vamos. Mas o salmista aqui ele está dizendo, né, que Deus o ajudou ele, senão ele teria morrido, né? Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Sabe o que é isso? Angústia, luto, dor no coração, medo, entrando às vezes num estágio até de depressão, tristeza profunda. Olha o 19. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. Olha o que o salmista está dizendo. Olha que bênção, irmãos, que é, né, a Bíblia Sagrada para a nossa vida. Quando a gente está desesperado, Deus entra com providência na nossa vida. Luto. Hoje nós vamos falar um pouquinho e rápido, né, sobre essa palavra, luto. Luto é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém, ou até por causa de um animal de estimação. Sabia? Que nem você tem um animalzinho de estimação, ele acaba, né, morrendo, você entra em luto, você entra num estado de sentimento triste. E ao mesmo tempo, por uma pessoa, que aí sim, né, irmãos, a pessoa é o nosso próximo, a pessoa é a imagem e semelhança do Senhor. A pessoa nos demonstra o quanto ela nos ama, principalmente quando é uma parente, é um amigo muito fiel, né? A amizade mesmo. Então isso é um luto, é uma tristeza, e olha, isso é
angustiante para a nossa vida, tá? O luto causa amargura, desgosto e choro. Olha só, irmãos, nem todas as pessoas estão preparadas para o luto, que é um conjunto de reações a uma perda significativa. Olha só, significa muito a perda que às vezes a gente tem na nossa vida, tá? Olha só, e quanto mais se apega, irmãos, a pessoa que acabou deixando, né, esse planeta Terra, quanto mais se apega, mais sofre. Por quê? Porque é uma pessoa que amamos, é uma pessoa que vamos sentir saudade, saudade de uma palavra, saudade de um sorriso, saudade de uma lembrança, saudade de um passeio, uma pescaria, de um trabalho, saudade até mesmo às vezes de algum problema que ela possa ter causado e a gente participou junto da vida dela para solucionar. Então a gente tem saudade de tudo de bom que essa pessoa deixa para nós. São doces lembranças que ficam guardadas no nosso coração. Mas quanto mais se apega, mais saudade tem. Mais difícil é para nós desapegar, né? A gente nunca vai esquecer, mas a gente precisa viver, né? E a pessoa que parte dessa terra, ela também vai viver no plano espiritual de Deus. Amém, irmãos? A vida não se limita nessa terra, não. A vida continua. E quem foi, nos espera. Quem parte em Cristo, nos espera. Então você e eu vamos rever aquela pessoa que morreu em Cristo. Aquela pessoa que nos amava, aquela pessoa que nós amávamos. Nós vamos rever lá no céu. Amém? Olha só. Até chegar no estágio da aceitação, irmãos, a pessoa sofre muito ou pouco, né? Até ela chegar no estágio da aceitação. Então, esse estágio da aceitação, tem algumas pessoas que vão passar por outros estágios. Olha alguns sintomas aqui, ó, sobre o luto. Primeiro, a negação, né? Não, a pessoa nega de toda maneira que a outra faleceu, que a outra morreu. Ela não quer acreditar, ela nega que ela vai encontrar de novo essa pessoa no plano espiritual. Então é uma negação. E ela não dá o braço a torcer, né? E nisso ela vai sofrendo. Olha outro sintoma, o medo. O medo que essa perca seja, né, para sempre. Nada é para sempre, irmãos, tá? Aqui na terra, nem a nossa vida aqui na terra é para sempre. Porém, agora quando a gente parte dessa terra, aí nós temos uma vivência com Cristo, que essa será eterna. Essa será boa, essa será feliz. Então aproveita bem esse período que você está aqui na terra, para que você se dedique um pouquinho mais ao amor, à caridade, à fidelidade com Deus, à fidelidade com as pessoas, principalmente as pessoas que te amam, sabe? Se importa um pouco mais com as pessoas que te amam, aproveita as pessoas que você ama, que estão vivas ainda, aproveita elas, agarra, beija, abraça, liga para ela, fala para ela, eu te amo, aproveita, porque depois não adianta se debruçar, chorar, espernear porque perdeu um ente querido. Nós precisamos fazer isso enquanto há vida, enquanto tem vida. Nós precisamos honrar as pessoas que amamos
enquanto ela está viva. Não podemos perder o tempo aqui na terra. O nosso tempo é precioso, porque eu e você não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Enquanto muitas pessoas estão brincando às vezes aí de ser crente, outras brincando de ser cristãs, outras brincando aí de ser isso ou aquilo, nós estamos lutando, eu e você. Nós estamos lutando por uma vida melhor, mas principalmente a vida que nos espera. E sabe, e conversar com os filhos, conversar com a parentela e dizer: irmãos, existe um outro mundo que nos espera quando a gente morrer. Se você não está preparado para ele ainda, eu posso te ensinar. Diz isso às pessoas que você ama, para que elas se preparem, para que um dia nós possamos nos encontrar lá no céu. Então, outro sintoma, quer ver outro sintoma de luto? O isolamento social. A pessoa morreu, né? E aí a outra se isola. Além dela ter o sentimento de negação, de medo, de culpa, porque algumas têm medo de culpa, né? Algumas têm esses sintomas de culpa, né? Ah, eu sou culpado pela morte do fulano. Ah, é porque eu não fiz isso, eu deveria ter feito, né? E aí a pessoa fica se culpando. Irmãos, nós vivemos em uma estação de trem, todos nós, uma estação de trem espiritual. Quando Deus mandar o nosso vagão, escrito o nosso nome no rodapé do vagão, ninguém escapa dessa estação espiritual. É uma estação espiritual que eu digo que nós estamos presos nela aqui na terra. Nós não enxergamos ela, mas a gente sabe que estamos nela, porque um dia o nosso vagão para e ele vai chamar o nosso nome. Então esteja preparado, esteja preparada. Olha outros sintomas aqui, ó. Os pensamentos de sumir, né? O luto traz também pensamento de sumir. Ai, a pessoa que eu amava morreu, agora eu vou sumir, agora eu vou fugir. Às vezes, irmãos, a gente usa de desculpa algumas coisas, ou algumas pessoas que a gente conhece usam de desculpa. Já é o sentimento dela, às vezes, querer fugir mesmo. Mas às vezes também essa pessoa precisa de um colo, de um ombro amigo para chorar, de um bom ouvido para escutar o desabafo dela, de um abraço. Às vezes essa pessoa precisa de algo que ela não está tendo, às vezes, em outros lugares que ela gosta. Mas ela precisa de você. Ela precisa desse sentimento de amor. Porque senão ela não consegue fugir desse sentimento aqui de querer fugir de tudo, fugir do mundo, sumir. E tem umas, infelizmente, que tem até o sentimento, né, que é um outro sintoma, é o sentimento de suicídio. Ai, a pessoa que eu amava morreu, agora minha vida acabou, agora eu vou morrer também, eu quero morrer, eu quero se matar. Mas tudo isso são sintomas, às vezes, do luto que algumas pessoas passam, que ela não está tendo um tratamento para a vida dela. Se eu cortar o meu dedo, não é a mesma dor que você cortar o seu dedo aí. Às vezes eu posso gritar de dor e às vezes você não. Só quem tem dor sabe o que ela significa para a vida da pessoa, né? Nós podemos dizer que nós sabemos o que é dor física e também dor de luto, né? Nós já perdemos papai, mamãe, e agora, né, perdemos
né? O meu sogro, o papai da Eire, da pastora Eire. Então nós sabemos o que é dor, nós sabemos o que é um luto, nós sabemos o que o luto traz, só que nós também sabemos o valor que a vida é aqui na terra para nós, porque quem parte daqui da terra tem uma vida a seguir, uma vida espiritual a seguir, porém quem fica aqui na terra também tem uma vida a seguir. Nós não podemos colocar um limite na nossa vida. Nós não podemos colocar um limite naquilo que Deus deu para nós. Nós não podemos parar de viver. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos que lutar pelos ideais, nós temos que lutar por tudo de bom para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida das pessoas que nós amamos, e para a vida também daqueles que às vezes a gente nem conhece. Mas nós não podemos desistir de lutar. Agora tem pessoa que se entrega, eu estou doente, pronto, acabou, se entregou, eu estou de luto, pronto, acabou, já quer morrer, quer sumir. Não pode. Nós temos que lutar pela nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o Cristo que eu e você servimos, Ele deu a vida por nós. Então a nossa vida é preciosa. É por isso que nós temos que honrar as pessoas que nos amam também. Nós temos que honrar aquela pessoa enquanto está viva. Não adianta eu deixar uma pessoa que eu amo muito, ela morre, e depois eu fico chorando, falando, eu te amava, eu te amava. Não, eu tenho que falar agora. E não importa se eu estou doente ou se eu não estou, eu tenho que demonstrar para aquela pessoa o quanto eu a amo. E ela vai, irmã, ela vai se surpreender, porque ela vai falar assim, nossa, aquela pessoa, com os problemas que ela tem, ela me ligou hoje, e ela disse, eu te amo. Ela me mandou uma mensagem hoje, e ela disse, eu te amo. Ela fez alguma coisa que eu percebi, o quanto ela me ama. Precisamos demonstrar esse amor às pessoas, porque depois que parte para a glória, para o reino espiritual de Deus, aí, irmãos, não adianta. Nós temos que demonstrar esse amor agora, sabe? Até pelas pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas as pessoas nos ajudam. Ah, meu Deus, quantas pessoas que têm nos ajudado, quantas pessoas têm ajudado você. Às vezes você fala assim, meu Deus, às vezes essa pessoa está passando um problema na casa dela, mas ela está me ajudando. Eu passei por uma enfermeira certa feita, e aí essa enfermeira conversou, falou comigo e tal, e aí Deus falou, fala para ela que eu sei o que ela está passando na casa dela. E aí eu disse algumas palavras que Deus permitiu eu dizer. E aí, irmãos, ela começou a chorar. E aí ela disse, eu precisava ouvir isso. E às vezes algumas pessoas se calam de medo. Nós estávamos no velório do meu sogro, e tinha um rapaz na porta, e Deus falou, vai lá, dá a mão para ele. Ninguém tinha dado a mão para ele ainda. Deus falando comigo, e eu fui lá, dei a mão para ele, e o Senhor, o Espírito de Deus falou assim, agora diz a ele, quantas vezes eu não livrei ele do mal e da morte? Agora ele tem que se tocar e me buscar. Você está vendo, irmão? Aí ele começou a chorar, tal, e foi maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes as pessoas interpretam a situação pensando que Deus não vai olhar para elas, né? E é engano de todos, porque Deus olha para as pessoas. Deus olha
para o coração. Deus olha para o sentimento. Deus olha para a dor que a pessoa está passando. Deus olha, Deus vê e Deus ouve o clamor daqueles que o buscam em espírito e em verdade, adorando Ele na beleza da sua santidade. Então, não desiste da sua vida não. E lembre-se, a nossa vida continua aqui na terra, mesmo quando estamos de luto. Porém, se partirmos hoje, a nossa vida continua lá no céu. Sem dor, sem enfermidade, sem doença, sem tristeza, sem choro, sem nada de mal. Mas, irmãos, olha só, nós quando estivermos lá, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando a gente estivermos na morada que Jesus preparou para nós, nós vamos ter o prazer de esperar aqueles que partirem da terra e ganharem a glória de Deus também. Nós vamos rever, e as pessoas que partiram vão nos rever, e a gente vai se conhecer, irmãos. Olha, minha amiga, meu amigo, a gente vai se conhecer, a gente vai se reconhecer numa alegria que não tem tamanho. E aí depois, que essa terra for transformada para nós vivermos nela com Cristo, aí a gente vem com Cristo. Cristo dá um basta em todo o mal, manda, o diabo e a corjaiada dele, o encardido, e os espíritos encardidos, tudo para o inferno. O mal não vai mais existir e nem a corrupção aqui na terra. E outra coisa, irmãos, não vai ter placa de isso, placa de igreja tal, igreja tal. Ah, porque o fulano, a ideologia dele é diferente. É porque o ciclano, a doutrina dele é outra. Ah, é porque o Bertrano, é porque o ensinamento dele é... Não. Lá no céu a gente vai ter somente uma doutrina. E ela chama doutrina de Cristo. Ponto. Acabou. E aqui na terra vamos viver isso. Olha que maravilha. Essa terra, Deus vai transformar ela para mim e para você viver nela. Oh, glória a Deus, hein, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Olha só, outros sintomas, do luto, que é a negociação ou a barganha com Deus, A pessoa, ela está em luto, ela fica barganhando com Deus, porque ela não quer reconhecer, que aconteceu, então ela fica barganhando, ela fica tentando fazer promessa para Deus, ela tenta fazer um monte de coisas mirabolantes aí, mas não é assim que funciona, tá? Quando a nossa vida chega o seu final aqui na terra, ou a vida de alguém que nós amamos chega o final aqui na terra, irmãos, a vida continua no plano espiritual, tá? E aí a nossa vida continua aqui, tá bom? Para uns não é fácil aceitar que a vida cessa um dia aqui na terra. Tem gente que é difícil aceitar isso aí, Não quer aceitar. Porém, é preciso, pois a vida continua após a nossa partida daqui da terra, para a glória de Deus, tá bom? Lembre-se, irmãos, com gratidão a Deus e com carinho de quem já partiu, e compreenda que isso é preciso, Isso é preciso continuar a viver, é preciso dar continuidade. Então, da mesma maneira que eu e você, quando partir dessa terra, vamos herdar o reino de Deus, a glória de Deus, vamos viver espiritualmente, com Cristo e junto com os irmãos, porque nós teremos um espírito transformado, Lá não vai ter homem para julgar, lá não vai ter homem para dizer você é isso, você é aquilo, você não vai, você fica, você vai. Não, lá não tem homem para fazer isso aí não.
tá? E os homens que faz isso aqui na terra, esses daí já tá com o destino deles também já aprovado, tá bom? Porque quem julga vai ser julgado da mesma maneira, não por outro homem, mas por Deus, né? É por isso que a Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão herdar o reino de Deus. Nós temos que buscar a Ele, tá bom, irmão? Então essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa noite. Uma palavra um pouquinho sobre luto. Uma coisa que eu e a pastora Eire passamos, né? Ontem. A gente fala que a gente não deseja isso para ninguém, a dor do luto, né? Já passei em casa, né? Com as minhas irmãs, com meu irmão, com a minha parentela. Mas isso acontece. E nós temos que ser gratos a Deus, porque a nossa vida continua aqui na terra. E a vida de quem parte continua lá no céu. Mas pastor, é tão difícil. É difícil aceitar o luto. É difícil. Eu estou sofrendo, eu estou triste. Eu estou angustiado. Aí eu vou repetir de novo a palavra que nós lemos nessa noite. Salmos 94, do 17 ao 19. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do vivente, ou para a terra do silêncio. O salmista está dizendo, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria morrido. Então quem vai ajudar você, nós, quem vai ajudar a pastora Eire, a irmã dela, as netas do seu Domingos, a minha sogra, a dona Neide, quem vai ajudar a minha vida, quem vai ajudar os amigos que amavam ele, quem vai ajudar é Deus. Porque Deus, olha o que o salmista fala, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria morrido. Sabe por que você não morreu quando você passou por luto? Porque Deus te deu força, como Ele está dando para nós. É fácil? Não é. É impossível? Não, irmãos. É difícil, mas impossível não, tá? O impossível a gente joga lá para Deus, né? É possível a gente vencer. Eu costumo falar, quantas pessoas que a gente já não ajudou quando está com luto, tem sentimentos de morte, né? Porque quer se suicidar, entra em depressão, e aí a gente entra com tratamento espiritual, com conversa, com oração, e passa o tempo, né? Essa pessoa, Deus acaba mudando o sentimento dela, um sentimento de alegria, e ela passa a entender que isso é um ciclo da nossa vida. A gente vem do céu, né? Porque o nosso espírito vem de Deus. A gente encarna aqui na terra, né? E aí a gente morre aqui na terra. E aí a gente volta para onde? Para Deus. Tá bom, irmãos? Então nós temos que passar por isso. Nós precisamos lutar para vencer. Olha o que diz o versículo 18. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Sabe como você vai conseguir fazer com que a pessoa que está de luto, ou sofrendo, ou está deprimido, como essa pessoa vai sentir o amor de Deus, pastor? Ela vai sentir através da sua vida. Leva esse amor até ela. Pastor, eu não sou pregador, não sou pregadora. Quem disse? Quem disse? Porque quando Moisés falou para Deus, Senhor, não manda eu não. Eu sou um homem de lábios duros, lábios... Bom, resumindo, eu sou um homem gago. Ele disse para Deus,
Porque Moisés, por mais que ele era ensinado na ciência, né, do Egito, tudo, ele, infelizmente, ele tinha esse problema, né, que ele era gago. E quando ele fala para Deus que ele tem duros lábios ali, Deus fala para ele, parece que eu estou vendo Deus falar para nós também, escuta, quem disse que você não é uma pessoa que prega o meu evangelho, que prega a palavra, que prega o amor, que leva o amor meu a outras pessoas? Parece que eu estou vendo Deus falar igual ele falou para Jeremias, escuta, cala a boca, porque quem vai fazer a obra sou eu, não é você. Apenas abra a boca e diga às pessoas que o amor de Deus é muito grande e gratificante para todos nós. E para o pecado tem perdão, para a doença tem cura, para a maldição existiu Jesus que deu a vida por nós e levou sobre si no madeiro toda maldição, toda dor, toda enfermidade, todos os nossos pecados. Nós só precisamos buscá-lo. Olha o que diz o 19. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas. O salmista sabe com quem ele está dizendo, com quem ele está lidando. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com Deus, o autor e consumador da nossa vida, da nossa salvação, Cristo Jesus, aquele que preparou uma morada para mim e para você, lá no céu, na glória do Senhor. Que Deus conforte o seu coração, que Deus conforte a sua família, que Deus conforte a sua parentela, seus amigos. Se você está passando por algum mal e você precisa conversar, ligue para nós, conversa com nós. Você precisa de oração para você ou para sua família? Pode mandar no WhatsApp nosso da igreja. Quem vai ler sou eu, quem vai responder sou eu. Aquilo que eu e você conversar, só Deus é testemunha. E pode ter certeza, mais ninguém. Então tem coisas que às vezes a gente precisa conversar. Eu me lembro quando eu pedi oração para o grupo da Igreja no Lar e pedi oração também para nossa amiga, né, a pastora Eliane, lá de Minas Gerais. E ela, com o grupo dela de intercessores, colocou o nome do seu Domingos, ele estava internado na UTI. E várias outras igrejas, né, estavam orando por ele, porque ele também era bem conhecido, e nós também. E ele ficou ali uma semana, né, amor, internado? Uma semana? Uma semana internado, na UTI. E Deus achou, né, por bem tirar ele de lá e levar ele para casa. E deu ali mais, o que, uns 20 dias? Mais, né, amor? Um mês, deu mais um mês aí para ele. Ele saiu antes do aniversário da Olívia. Ah, é. E nesse mês que ele sai, ele aproveitou o aniversário da neta, da Olívia, né? E aproveitou, reveu muitos parentes, né? E agora na terça-feira aproveitou o aniversário da outra sobrinha nossa. Então, irmãos, Deus é maravilhoso e Ele dá oportunidades para nós. Às vezes, para nós se alegrar, para uns se cuidar, para outros se tratar. Mas a Bíblia Sagrada diz que há tempo para todas as coisas. E tudo o que acontece debaixo dos céus, quando eu falo céus é porque tem 3 céus que a gente está aqui debaixo. Tudo o que acontece debaixo dos céus é para o nosso crescimento espiritual. Deus sabe todas as coisas. Então, se entregue a Ele e pregue o amor dEle a todas as pessoas. E não deixe ninguém parar o seu ministério. Porque o seu ministério, quem deu, foi Deus.
a sua vida. Quem deu foi Deus. Louve ao Senhor conosco. Deus é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Obrigado, Jesus. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Obrigado, Jesus. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Aleluia. Somos ovelhas. Jesus é o nosso pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Aleluia. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, não temerei mal algum, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Mais uma vez, né? Eu e a pastora Eire queremos agradecer a todos da Igreja no Lar. Queremos agradecer a todos, sem exceção, que oraram por nós, continuam orando. Agradecer a todos vocês. E principalmente agradecer a Jesus, que nos deu a oportunidade de sermos resgatados por Ele. Agradecer a Jesus por tudo que Ele fez de bom para a nossa vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Neste momento nós oramos a Ti,
E também pedimos ao Senhor que o Senhor entre com providência em nome de Jesus, Pai. Na vida daqueles, Senhor, que estão passando por algum problema, por um luto, por um sentimento triste, por uma perca, por depressão, por causa de um vício, oh meu Deus, por causa de uma família que às vezes acabou se desmembrando. Oh meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ainda faz milagres. E o Senhor possa fazer um milagre na vida dos teus filhos, Pai, como tem feito na nossa. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós confiamos na tua palavra, porque o Senhor continua permanecendo fiel em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em cada lar, em cada família, em cada irmão, irmã, em cada parente. Obrigado, Espírito Santo, pela tua consolação, pelo teu consolo, pela esperança que temos, pela fé que temos em Cristo Jesus. Uma esperança de vida após a morte. Uma esperança que nós vamos herdar o reino do Senhor. Nós temos já uma morada preparada para nós. Que o Senhor possa colocar tuas mãos, meu Deus, na vida daqueles que estão passando por uma enfermidade, por aqueles que estão passando por luto, por dor. Oh, meu Pai, tende misericórdia e compaixão. E entra, Senhor, com providência na vida dessas pessoas. Nós, Pai, não dependemos do homem, nós dependemos do Senhor, porque o Senhor é quem nos criou e o Senhor é quem nos sustenta para todo o eterno e sempre. Amém. Deus abençoe essa vida, sua família, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com a amada igreja do Senhor. E nós todos dizemos amém, Jesus, porque nós somos a igreja do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Somos gratos a Deus e somos gratos a Deus também pela sua vida e pelas suas orações. Obrigado, amados e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.